pensando no cenário atual, assim, quais são os segmentos que têm mais desafio para se contratar? Hoje a gente sabe, por exemplo, o mercado de dev é muito difícil. A gente aqui na live tem vaga permanente aberta com relação a isso. Sim. Mas quais são os outros segmentos? Ou se realmente TI é a coqueluche do momento? TI tem sido, né, coqueluche do momento digo, dos últimos 2, 3 anos, né, desde um pouco antes da pandemia a gente já via um desbalanço bastante forte, né, muito mais demanda do que oferta de profissionais de TI. E até por isso as empresas começaram a investir muito em formação, com parceiros como vocês, ou investindo por conta própria em desenvolver, né, a competência nesse pessoal de TI. Isso continua, né? O gap, toda a digitalização, a economia digital, marketing digital, toda a parte de e-commerce e o desenvolvimento TI como suporte a negócio, quando a gente fala de ciência de dados, inteligência artificial, isso tudo tem um horizonte tremendo para crescer. 5G é uma coisa que está acabando de chegar também, que vai impulsionar muito o investimento. Mas, além de TI, que todo mundo sabe que é um gap grande, a gente vê algumas dificuldades, alguns gargalos em funções de finanças. Então, com a pandemia e com a inflação, muitas empresas tiveram que rever seus custos, realmente apertar o cinto, otimizar os seus investimentos. Os profissionais de finanças estão muito valorizados no mercado hoje em dia. E RH também, né, porque atrair os melhores talentos ou reter os melhores talentos passou a ser um desafio muito grande. Então, o RH teve que se transformar nesse período. A gente fala o RH mais baseado em ciência de dados, um RH mais analítico, um RH que propõe uma experiência para o colaborador diferenciada e aí possibilita realmente atrair mais talentos e reter os talentos existentes. Porque hoje a gente fala, tem bastante gente no mercado e a pandemia, na verdade, né, acho que trouxe um nível de desemprego maior, mas com a mudança das competências necessárias para esse momento, como competências digitais, competências de liderança à distância, para esse modelo híbrido, que a gente pode falar um pouquinho também, tudo isso exigiu que o profissional se adaptasse, que ele mudasse, que ele se ajustasse a um novo momento. E, como resultado, a gente vê hoje no mercado uma escassez de talentos qualificados. Então, tem gente no mercado? Tem, mas elas não têm a competência necessária para esse momento e para o futuro das organizações. Então, a questão é, eu contrato as pessoas pelo perfil, pela atitude, né, pelo comportamento, pelo fit com os meus valores e treino essas pessoas internamente, ou eu tento contratar pessoas mais ou menos prontas e ganho um pouco de velocidade nesse processo, sabendo que eu tenho algum risco de não ter aderência aos meus valores como empresa. Então, acho que é um desafio grande e a gente está vendo isso bastante forte em muitos segmentos, né? A escassez de talento qualificado vai permanecer por um bom tempo e não é só o Brasil, né? Esse é um desafio global. Você trouxe uma questão, você trouxe alguns pontos interessantes aqui que acho que a gente pode explorar bastante. Um dos primeiros que eu queria tratar você colocou da questão da área de tecnologia, né? A área de tecnologia teve está vivendo um boom de crescimento muito grande, todas as empresas com vagas disponíveis para a área de tecnologia. Por outro lado, a gente vê as notícias de startups ou empresas mais tradicionais que estão fazendo uma onda de demissão de executivos de tecnologia ou de downsizing do quadro de funcionários dessas empresas. É algo para a gente se preocupar? É algo que a gente deve olhar e falar, olha, tem uma tensão mesmo? Ou, na verdade, eu acho interessante quando você vê algumas notícias, né? Muitas empresas falam, demitiram 100 pessoas, aí está em todos os jornais. Mas contrataram 200, ninguém fala. É por aí. É isso que eu ia falar, é por aí mesmo? É por aí. O net ainda é positivo, né? O número de contratações foi maior do que de demissões. Houve, acho que, um ímpeto muito grande, desde o último ano, há 2 anos atrás, de investir em plataformas, novas tecnologias, novos modelos de go-to-market, marketing digital e tudo mais. E aí começa a ver, os investimentos não estão se pagando. Nessas empresas, grande parte delas listadas, tendo lucros menores do que o previsto ou até prejuízo, pressão de acionista para adequar a estrutura de custos e, obviamente, a gente esticou muito a corda e a gente tem que dar um passo atrás. Mas, de qualquer forma, ainda há um superávit de contratações. O que acontece é que agora a gente passa a ver mais profissionais de tech no mercado, né? Então, esse balanço de oferta e demanda tende a se equilibrar um pouquinho mais. A gente começa a ver mais profissionais disponíveis, o que 1 ano atrás era uma coisa extremamente complicada. Porque a competição, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, a competição não é só Brasil, né? Não, é global, né? A gente vê também, a gente trabalha hoje para empresas no exterior e várias outras empresas na Europa, nos Estados Unidos, até pela questão de câmbio, contratando um dev ou um profissional de tech no Brasil e ele permanece aqui trabalhando remoto,
tendo acesso a tecnologias pioneiras, a grandes corporações, a projetos super inovadores e ganhando em euro ou dólar é super favorável. Israel ainda em shekel. Exatamente. Mais ainda. Então você vê, para esses caras é um cenário incrível, né? E projetos um atrás do outro, dá para escolher, ou dava para escolher, né? Hoje, com essa restrição um pouco maior da demanda, a gente acredita que vai haver um balanceamento. Esses profissionais começam a olhar também o mercado brasileiro, né? Agora, por sua vez. Então, acho que balanço de forças, de novo, acho que começa a se equilibrar ainda, obviamente, há uma escassez grande de profissionais de tech, mas a gente começa a ver que as empresas vão ser mais cautelosas nesses grandes booms de contratação. Acho que elas têm que ser mais pé no chão, começar a entregar resultado, começar a entregar os projetos e aí ir expandindo em função disso, né?